vou convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias em Romanos, no capítulo 3, Romanos 3:5. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Durante esses últimos dias, nós recebemos lá na nossa casa a visita de duas estrangeiras, em momentos diferentes, mas nas duas ocasiões em que eu conversei com elas a respeito de fé, a respeito de igreja, eu pude perceber que as duas têm algo com o qual eu me identifiquei, algo em comum com a minha juventude também. Quando eu tinha 17 anos de idade, se alguém chegasse para mim e perguntasse: você acredita em Deus? Eu diria: eu acredito. Você acredita na Bíblia? Eu também diria: eu acredito. Você acredita que Jesus morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados? Eu diria: eu acredito. Não entendia nada disso. Não sabia o significado desse sim que eu estaria dizendo. Mas eu diria: eu acredito. A palavra de Deus nos fala em Hebreus, no capítulo 11, que a fé é a plena convicção de fatos que se não vê, é a certeza de coisas que se esperam. A resposta que eu daria para essas perguntas: você crê em Deus? Seria: sim, eu creio. Você crê na Bíblia? Eu nunca tinha lido a Bíblia, mas eu diria assim: eu creio. Você crê que você é um pecador? Eu diria também: eu creio. Você crê que Jesus morreu na cruz para pagar pelos seus pecados? Eu teria talvez dificuldade em explicar por que creio nisso, mas eu diria também: eu creio. Porque eu fui treinado pela religião a responder assim. Então, na verdade, irmãos, eu não estaria mentindo. Eu fui treinado desde criança porque eu nasci num lar religioso. Fiz todos os ritos e costumes e tradição que a religião ensinava. Eu participei de todos os ensinos da igreja que os meus pais participavam na época. E aprendi a responder a essas perguntas dessa forma. Mas também, se alguém perguntasse para mim se eu acreditava na teoria da evolução que eu estava aprendendo na escola, eu iria dizer: eu também creio. Se alguém perguntasse para mim a respeito de fatos e lendas que são ensinados da Bíblia como se não fosse verdade, como se não fosse real, eu diria também que Adão e Eva é historinha, que dilúvio é lenda, que muito do que a Bíblia conta não é um fato real. Se as pessoas perguntassem para mim o que era importante fazer, o importante é ser feliz. E ser feliz significa: não importa se você está fazendo o que as pessoas dizem ser certo ou ser errado. Se eu estou feliz, estou agradando a minha carne, estou vivendo os prazeres que esse mundo pode oferecer, isso é o que é importante. Então não importa se para ser feliz eu tinha que talvez me envolver com drogas, ou com prostituição, ou com as coisas que esse mundo aí oferece. Tem que arrumar um jeito de ser feliz. E qual que era a minha esperança após a morte? Talvez essa é a resposta que a maior parte dos jovens nos dê nos dias de hoje. Morreu? Acabou. Morreu, acabou-se tudo. Talvez vocês já ouviram isso, não é? Talvez vocês, em algum momento da vida de vocês também já falaram isso até. Porque em alguns momentos da minha vida, no meio de toda aquela
fé que não era uma certeza, uma convicção, como a palavra de Deus nos ensina. Existe Deus, mas também não existe. Na dúvida, pode ser que exista. Pode ser que a gente realmente tenha vindo do macaco, como a ciência diz. Então, o pode ser estava na minha mente. E porque o pode ser estava na minha mente, pode ser tudo. Pode ser que Deus exista, pode ser que nós tenhamos realmente vindo do macaco. Pode ser que haja vida após a morte, mas pode ser que não, morreu, acabou-se. Pode ser que a gente vai reencarnar numa outra vida e voltar para cá para viver de novo. Podia ser tudo. Infelizmente, irmãos, eu vejo que na igreja, às vezes, nós encontramos irmãos em Cristo que estão tão duvidosos, tão desesperançosos e com tantas perguntas na sua mente quanto eu estava há 30 anos atrás. Quanto esses jovens com quem eu tenho conversado recentemente estão também. Para aquele que não tem acesso à palavra de Deus e conhecimento da palavra de Deus, você pensa, eu preciso evangelizar, eu preciso falar de Cristo para essas pessoas. Mas e aqueles que estão na igreja? Eu usei esse texto de 1 Pedro, no capítulo 3, o versículo 15, porque ele nos diz assim: e se alguém pedir conta da vossa esperança, da vossa fé, você tem condições de responder para essa pessoa com convicção, como a palavra de Deus nos ensina? Vamos abrir em 1 Pedro no capítulo 3 e olha só o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. O versículo 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. E daí ele fala o seguinte: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Olha só, irmãos. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Eu começo uma oportunidade de evangelismo perguntando qual é a razão da esperança que há naquela pessoa com quem eu estou conversando. Muitas vezes eu começo uma oportunidade de evangelismo perguntando para a pessoa assim: se você morresse hoje, você tem certeza de que você vai para o céu? Eu estou perguntando qual é a razão da esperança que essa pessoa tem. E alguns realmente me respondem: ah, morreu, acabou-se. Outros tentam dar respostas diversas. O que acontece é que eu posso identificar, e muitas vezes nas pessoas, assim como eu identifiquei também nessas duas jovens das quais eu estava falando, assim como eu me identifiquei quando eu tinha a idade delas, que a minha resposta não provinha de fé, não provinha de convicção. Pode ser qualquer coisa. Pode ser que sim, pode ser que não. E os nossos jovens têm realmente dificuldade em expressar a esperança da fé que têm. Nós, adultos, também temos dificuldade em expressar a esperança da fé que nós temos. Como é que eu vou resolver esse problema? O que conduziu as pessoas a terem dificuldade de expressar aquilo que deveria estar na ponta da língua? A dificuldade e a razão pela qual a fé das pessoas se torna confusa é porque existe um grande contraste entre o que você aprende como cristianismo, que é a religião que ensina, e o cristianismo de fato que a Bíblia ensina. Então, ali eu coloquei o contraste entre as denominações religiosas e o que elas estão ensinando e a doutrina de Cristo, a doutrina que Cristo nos ensina. De fato, a religião
nos ensina uma vida abençoada em Cristo. Então, todos os seus problemas serão resolvidos. Esse mundo, o dia a dia, para aquele que está em Cristo, para aquele que é fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo, será o céu. Mas olha só o que a palavra de Deus nos fala em Mateus, no capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 24 até o versículo 33. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo dele. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Vocês conseguem fazer a reflexão a respeito do que o nosso Senhor Jesus Cristo está falando aqui? Ele começa dizendo que o discípulo não está acima do seu mestre. O que ele está querendo dizer é que se chamaram de Beelzebu a ele, o que não farão então com os seus discípulos? Significa que se você está pregando o Evangelho, ainda que você seja um pregador do Evangelho, e você não está padecendo perseguições, preste atenção no que você está pregando e no que você está fazendo. Porque alguma coisa de errado tem. Porque a palavra de Deus nos afirma também em Filipenses no capítulo 1, versículo 29, que vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crer nele. Vos foi concedida esta graça de padecer por Cristo. O discípulo não é maior do que o seu Senhor. Se fizeram o que fizeram com o Senhor, por que não nós sermos perseguidos? Então, o que nós estamos pensando? Essa vida será uma vida cheia de bênção? Alguma coisa de errado tem nisso, irmãos. Porque a palavra de Deus, em momento algum, em lugar nenhum, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo afirma isso. Mas a religião afirma isso. A religião ensina, inclusive, um Deus bipolar, eu coloquei ali. Bipolar é aquele que tem variação de estado emocional. Uma hora ele é um Deus de amor e logo no momento seguinte já é um Deus de ira e de vingança. É um Deus que te ama e te quer bem, mas é um Deus que, se você não fizer o que ele mandar, ele te lança no inferno, ele vai te jogar no lago de fogo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Hoje vocês estão aqui, então eu prego o Evangelho e o amor de Deus, que Cristo morreu na cruz para pagar pelos pecados de vocês. Se vocês confessarem a Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês, vocês serão salvos por esse Deus amoroso. Então eu convido, venha até aqui na frente, quem deseja aceitar a Cristo, e eu posso, inclusive, me vangloriar. Hoje teve 50 almas que aceitaram a Cristo na nossa igreja. E na semana que vem, daí eu venho com o cajado e com a cinta e desço a lenha nos irmãos. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Se você fizer isso, você perde a salvação que você ganhou na semana passada. Eu dei, eu tiro. Então sou eu que decido se você será salvo ou não. É isso que os pregadores estão ensinando. Como se Deus fosse um Deus bipolar. Num determinado momento, ele está
amoroso, no momento seguinte ele vai ser vingativo e vai tirar de vocês tudo aquilo que outrora foi prometido e ele disse que iria dar. Se não der o dízimo, perdeu a salvação. A irmãzinha lá cortou o cabelo, perdeu a salvação. O irmãozinho lá foi jogar futebol, perdeu a salvação. Esse é o Deus da Bíblia. A palavra de Deus fala em amor e em justiça. A palavra de Deus nos fala em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. Ele não fala que Cristo morreu por justos. Ele não fala que Cristo morreu por pessoas perfeitas. Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu na cruz por pecadores. O que prevalece na religião também é o poder do dinheiro e o controle da liderança sobre os membros do corpo de Cristo. Eu lembro de que outrora, quando eu estava na Igreja Católica, todo mundo falava no meio evangélico que a Igreja Católica era a grande Babilônia, por causa das riquezas que tinha, por causa do papado e todo o ouro e o poder que o Vaticano tem e guardava para si. Nossa, muita luxúria, muita riqueza. As igrejas evangélicas hoje estão competindo com a Igreja Católica para poder acumular riqueza. Então, olha só, outrora acusava de desejo de luxúria e ficar rico, e toda a ganância, e toda a riqueza e todo o poder que a Igreja Católica tinha. Hoje eles estão disputando por poder. Poder porque até na política eles estão entrando. Nós temos que tirar o poder da Igreja Católica para que nós tenhamos o poder. É isso que a palavra de Deus nos ensina, e o controle sobre os irmãos. Até para conseguir o dinheiro e o poder. Se não votar no candidato tal, você vai para o inferno. Por quê? Porque o candidato tal não é dos nossos. Eu já ouvi várias... Crente vota em crente. Onde é que está escrito na Bíblia que crente vota em crente? Crente vota em quem ele quiser votar. Meios para enredar as pessoas estão infiltrados dentro da igreja por causa do controle que os poderosos da igreja querem exercer sobre os irmãos. A palavra de Deus nos fala que não que eu tenha domínio sobre a vossa fé. É isso que o apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 24. Não que eu tenha domínio sobre a vossa fé. O apóstolo Paulo está solicitando aos irmãos que tomem cuidado com aqueles que vêm enredar os irmãos da igreja. E no versículo 24 ele fala: não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês, para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Então, olha só, irmãos. O apóstolo Paulo foi um homem escolhido por Deus para anunciar o evangelho da graça de Deus a diversas cidades daquele mundo antigo, que a palavra de Deus nos diz, inclusive, que ele muito trabalhou, mais até do que os outros 12. Foi ele que levou o evangelho, primeiramente, a essa cidade de Corinto, para quem ele está escrevendo. E ele afirma aqui que ele não tinha domínio e não desejava ter e nunca quis ter domínio sobre a fé dos irmãos lá de Corinto. Pelo contrário, ele considerava aqueles irmãos como cooperadores. E nós cooperamos, ele fala, nós cooperamos com vocês para que tenham alegria. Então, um coopera com o outro, ele se coloca em igualdade. Se ele, apóstolo, escolhido por Deus, ainda que quisesse, ele, pela autoridade que ele tinha, ele poderia exercer domínio sobre os coríntios.
mas ele não o fez, quem sou eu? Quem é qualquer pastor deste mundo que estão por aí para exercer domínio sobre a vossa fé? Quem nós estamos pensando que somos? E as autoridades e os bispos eclesiásticos e todos os outros que por aí estão, para exercer domínio sobre a vossa fé. Mas é assim que a religião funciona. E prega os seus dogmas, os seus ritos e os seus mistérios. Não importa se confere com o que a Bíblia ensina. Não importa se está na Bíblia. É da tradição da igreja. É da tradição da religião. É assim que nós sempre fizemos. É o costume que nós temos. São os dogmas da igreja que tem que prevalecer. E aí de você, se não fizer igual. Eu sei que não está na Bíblia, Rogério, mas é que na nossa igreja é assim. Mulher não usa calça comprida, homem não usa bermuda, mulher senta de um lado, homem senta do outro, e assim por diante, as diversas práticas que as igrejas estão ensinando por aí. Onde é que está isso na Bíblia? A palavra de Deus nos fala a respeito de fé. Fé é convicção. Fé não é algo misterioso, algo inventado, algo contado. Fé, em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, é a plena convicção e a certeza de fatos que se não veem e coisas que se esperam. Então, você precisa ter essa convicção. Se você não tiver essa convicção da qual nós estamos falando, como é que você vai dar conta da sua esperança quando você for solicitado ou indagado? E é por isso que nós estamos falando a respeito dessas coisas. Porque o evangelho que está sendo pregado aí fora, ele vai além daquele que nós deveríamos receber. Ou vai além daquele que recebestes, como o apóstolo Paulo está falando aos Gálatas, lá em Gálatas no capítulo 1. Em Gálatas no capítulo 1, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, mas poderia estar escrevendo para qualquer um de nós, dizendo assim: admira-me que estejais passando daquele que vos chamou no Evangelho de Cristo para um outro Evangelho, o qual não é outro, mas porque tem pessoas que estão querendo vos enredar. Veja lá, Gálatas, no capítulo 1, o versículo 6. Eu vou ler isso aqui de uma forma um tanto quanto irônica, como se eu estivesse falando para vocês, porque vocês são os Gálatas, tá? Então o apóstolo Paulo, ele chega a ser sarcástico na sua fala aqui. Ele diz assim: estou admirado com vocês. Estou admirado de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem um outro evangelho, que na realidade não é um outro evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando. E perturba mesmo. Perturba porque essa doutrina da religiosidade está tão enraizada em nós que às vezes a gente se deixa levar. E os Gálatas se deixaram levar. Alguns de nós temos as nossas fraquezas. Então eu vou usar um exemplo aqui. Nosso irmão que fumou a vida toda. E fumou muito. Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ele conseguiu se livrar desse vício. Mas eu sei que até hoje, quando ele sente o gostinho do dito cujo cigarro, aquela vontadezinha vem, porque eu já conversei com muitas pessoas que tiveram problema com vícios, com drogas, bebidas, ou seja lá o que for. Eles dizem assim: a gente nunca se livra totalmente,
porque o psicológico ainda incomoda muito. Que Deus não permita, mas se acontecer desse irmão fraquejar e ele for atrás daquele antigo vício que ele tinha e ele morrer, logo em seguida, ou alguns momentos depois de ter fumado tudo aquilo que anos e anos de vontade estavam nele, aí ele morreu. Alguém vai dizer para ele assim: você acha que se você morrer e você chegar diante de Cristo, ainda cheirando a fumacinha do cigarro lá no céu, Cristo vai deixar você entrar no céu? Agora eu pergunto, eu nunca tive problema com esse tipo de vício, mas quem aqui já teve problema com esse tipo de vício, eu pergunto para você assim: essa indagação não é perturbadora? Isso perturba a gente, não perturba? Se você tem algum problema e alguém diz assim para você: mas você acha que se você morrer hoje envolvido com esse teu antigo pecado, Cristo vai te aceitar na boa? Isso é perturbador. Pois é exatamente isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, ó. Que esse outro evangelho, o qual não é outro, mas que algumas pessoas estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo, porque elas estão querendo dizer que Cristo não é suficiente, porque se você pecar, você está perdido. Se você não fazer o que nós estamos mandando, você está perdido. Se você não der o dízimo, você está perdido. Se você não fizer os ritos da igreja, você está perdido. Sabe, aquelas pessoas chegam e dizem assim: hoje você vai nascer de novo. Hoje você vai nascer de novo porque você vai entrar nas águas aqui na nossa via batismal aqui. Quando é que uma pessoa nasce de novo? Não é pela fé? A palavra de Deus não diz no momento em que você creu, no dia em que você creu, quando você creu no evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa. Como é que alguém vem agora dizer: mas se você não entrar nas águas aqui, você não pode nascer de novo? E essas pessoas trazem, inclusive, argumentos bíblicos para poder... Mas está lá escrito, foi o que Jesus falou para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Vamos entender as razões pelas quais essas coisas estão sendo ditas, irmãos. Não tem nada a ver com salvação. A salvação é pela graça mediante a fé. Isso é coisa de um outro evangelho que está sendo anunciado, o qual não é outro, mas é que há alguns que vos perturbam e vão continuar perturbando, e você será perturbado para o resto da vida enquanto você defender esse evangelho. Mas a palavra de Deus diz que é assim mesmo. Se eles fizeram isso com Jesus, por que não o fariam com seus discípulos? Então, se você se mantiver firme e fiel ao que a palavra de Deus ensina, a única garantia que você tem é de que padecerá perseguição. Então, estava eu jovem lá, pensando que morreu, acabou-se. Por quê? Porque diante de todas essas informações que me vieram por intermédio da religiosidade, estava confuso, irmãos. Esse outro evangelho que as religiões estão pregando e estavam pregando a mim, ele exercia um poder maior e uma força maior na minha fé do que o que a palavra de Deus nos ensina, e está exercendo um poder e uma força maior na vida do crente hoje também, a ponto do crente se deixar levar para um outro evangelho, e o apóstolo Paulo ter que escrever aos Gálatas: admira-me que vocês tenham deixado o evangelho de Cristo para irem atrás de um outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns estão querendo perturbar a fé de vocês.
Vamos abrir em Efésios, no capítulo 2. O versículo 1 diz: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nós todos estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, quando Cristo nos encontrou e nos resgatou da maldição do pecado, nos dando vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Todos aqui já viram um morto, né? Um morto, ele tem escolha? Se for para dar alguma coisa para o morto, quem é que vai decidir pelo morto? O vivo. Quando a palavra de Deus diz que Cristo nos resgatou, a palavra de Deus está dizendo que foi Ele que fez tudo. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos, por natureza, filhos da ira, como a palavra de Deus está nos falando aqui. Nós éramos carnais. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então não adianta eu pensar que eu poderia fazer alguma coisa para merecer a minha salvação ou alcançar o favor de Deus. E nós estamos cheios de jovens e adultos, dentro da igreja e fora da igreja, que ainda estão acreditando que eles podem fazer alguma coisa para obter o favor de Deus e a salvação de Deus, por conta do que a religiosidade ensina, por conta daquilo que a doutrina das denominações estão ensinando. Se você seguir esse caminho, se você fizer desse jeito, se você fizer daquele outro jeito, você alcançará a salvação. E as doutrinas são tão confusas porque não se alcança salvação nenhuma, que o resultado é esse. Morreu, acabou-se. Então está ali a mortezinha, né? Procurando aqueles que ela vai levar para a morte. Até o Nietzsche disse que o próprio Deus está morto. E os nossos jovens acreditam. Os nossos jovens acreditam por quê? Porque o que está se ensinando lá na escola, embora seja uma mentira, passou a fazer mais sentido. Porque existe um senso de justiça maior. Sabe por que eu acreditava que morreu, acabou-se, irmãos? Sabe por que eu acreditava que morreu, acabou-se? Porque morrer e acabar tudo é mais justo do que dizer que eu posso fazer alguma coisa para merecer uma coisa que eu não mereço, que é o céu. Então os nossos jovens, na verdade, eles estão dizendo, morreu, acabou-se, porque isso é mais justo. Se Deus é justo mesmo, se Deus quer fazer justiça conosco, então é melhor Ele morreu, acabou-se. Tem alguns, para alguns, realmente merece o lago de fogo, o inferno, por quê? Porque eles praticaram tanta iniquidade, tanta imoralidade, tanta injustiça, tanta maldade, que morreu, acabou-se para eles, é pouco. Eles têm que sofrer, eles têm que pagar o preço do mal que cometeram aqui nesse mundo. Mas vamos considerar assim que nós sejamos pessoas normais, e as pessoas normais são aquelas que são mais ou menos bons e maus. Ainda assim nós não merecemos o céu, porque nós praticamos o mal. Então é mais justo, seria mais justo para nós, morreu, acabou-se. E é verdade, irmãos. Por isso, houve uma morte para acabar com os nossos pecados. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então agora ele vai falar a respeito da justiça de Deus, que é totalmente contrária ou antagônica à justiça humana. A justiça de Deus não é morreu e acabou-se, porque Deus tem algo superior para nós. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça essa de Deus, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis. Portanto,
com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor das vidas de vocês em vosso coração, estando sempre preparados. Esse é aquele versículo que nós usamos. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E como é que eu vou responder àquele que pedir conta da minha fé? Existem diversos textos da palavra de Deus que nos ajudam nisso. Eu escolhi um. E você pode ficar só nesse um aí, ó, que ele resolve já a resposta que você precisa dar quanto à esperança da vossa fé. Romanos, no capítulo 3, se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Nós sabemos que nós somos injustos, porque nós somos pecadores. Então, se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, o que diremos? Diremos que todos nós estamos debaixo do pecado. É isso que ele vai falar no versículo 9 de Romanos, capítulo 3. Todos somos pecadores, que não há justo nem sequer um. E nós fazemos parte desses injustos. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E mesmo conhecendo a lei de Deus e a moralidade de Deus, os preceitos de Deus e toda a santidade de Deus, a palavra de Deus vai nos mostrar, e a realidade também vai nos mostrar, que pela lei eu não sou salvo. Pela lei, pelo contrário, vem o pleno conhecimento do pecado, e a lei mostra então que eu sou mais pecador ainda. Quanto mais eu conheço a lei de Deus, mais convicção eu tenho de que eu sou um grande pecador. Então, eu admito que eu sou um pecador, mas eu vou ver o quanto eu sou pecador. Quem sabe, pela lei de Deus, eu vou encontrar justiça em mim. E daí eu começo a estudar a lei de Deus e eu vejo que eu sou um grande pecador. Mas eu não estou contente ainda. Eu quero conhecer mais ainda e entender melhor o senso de justiça de Deus. E daí eu percebo que eu sou um pecador enorme. Vai chegar uma hora... Não existe pecador como eu não mereço mesmo a justiça de Deus, se eu levar em consideração o senso de justiça humana. Mas a justiça de Deus, ela é testemunhada pela lei e também pelos profetas. E essa justiça de Deus, ela chega até nós mediante a fé em Jesus Cristo. Então é pela fé em Jesus Cristo que nos é outorgada a justiça de Deus, e não por justiça própria. E é gratuitamente, como a palavra de Deus nos fala aqui em Romanos, no capítulo 3. Gratuitamente, por intermédio do seu sangue, o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido naquela cruz para pagar pelos nossos pecados. Para Ele mesmo, Jesus Cristo, ser o justo e também o justificador daquele que tem fé. O próprio Deus se torna justo e justificador. Essa é a resposta, irmãos, da nossa esperança. Não há em mim, não há na minha carne bem algum. Somos todos pecadores, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas Deus me amou. Deus não é um Deus bipolar. Ele me amou, me ama e me amará sempre. Ele é um Deus justo, mas na sua justiça Ele pagou o preço da minha redenção, da minha salvação, do meu pecado. E por isso eu posso ter esperança de que há algo maior e algo melhor guardado para mim nos tempos eternos por esse Deus amoroso. Não é morreu, acabou-se. Não é também morreu, vai para o inferno, é isso que eu mereceria, sim. Mas porque Deus me ama, porque Deus nos ama, Ele nos deu gratuitamente, por meio da fé, do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz para pagar pelos nossos pecados, Ele nos deu a vida eterna. Sabe qual que é a diferença que existe entre duas palavras? A palavra misericórdia e a palavra graça. Misericórdia é quando Deus não dá para você algo que você merecia. Então, considerando a justiça humana,
o que eu mereço, o que cada um de nós merece, é o lago de fogo. É o inferno. Considerando a justiça humana, o que nós merecemos é a perdição eterna, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros, por causa da nossa natureza propensa para o mal. Ainda que você tenha se livrado de muitos vícios, mas como nós acabamos de falar aqui, mas aqui na mente aquela vontadezinha ainda está. Ainda que você outrora tenha sido pervertido, porém agora você já se livrou da perversidade, da imoralidade em que outrora você viveu. Mas aqui na mente ainda, aí você, no caso dos homens, olha para uma mulher de maneira impura e diz, ai, tira isso da minha cabeça, Senhor, porque eu não posso pensar nessas coisas. Mas está aqui. Para as mulheres não é diferente. Ainda que você tenha controlado a sua língua, e a palavra de Deus fala pequeno órgão, né, que é difícil de... Os homens controlam um navio enorme por um pequeno leme, mas a língua é difícil controlar. E você diz assim, mas eu consegui essa graça da parte de Deus de controlar a minha própria língua. Mas o palavrão, a maledicência, a maldade vem aqui. E você se segura para não falar. Por isso, todos nós merecemos realmente a perdição eterna. Mas por causa da misericórdia de Deus, Deus não dá a você uma coisa que você merecia. A graça é o contrário, é quando Deus dá para você algo que você não merece. Então, a misericórdia é quando Deus não dá para você alguma coisa que você merece, que é o inferno. E a graça é quando Deus dá para você algo que você não merece, que é uma eternidade com Deus. Nós sabemos que nós não somos merecedores do amor de Deus, mas Ele nos dá isso sem nós merecermos. Nós sabemos que nós não somos merecedores da vida eterna, mas Ele nos concede gratuitamente em Jesus Cristo sem nós merecermos. Nós continuaremos sempre não merecendo, irmãos. Ainda que nós desejamos, sim, e isso está no meu coração, o desejo de servir a esse Deus amoroso e misericordioso para o resto da minha vida. Mas eu desejo isso por amor a Ele também, porque Ele me amou primeiro. Não porque eu vou alcançar algo ou conquistar algo por causa disso. Porque eu sei que não há nada que eu possa fazer para merecer um mínimo dessa graça e desse amor desse Deus. Mas também é por amor, por gratidão. A gratidão por aquilo que Ele fez por mim primeiro. Então, eu gostaria de terminar essa mensagem dessa noite fazendo uma exortação para os irmãos. Para que nós tenhamos o desejo de compartilhar este Evangelho com todos aqueles que vierem pedir conta da nossa fé. Então, quando alguém vier pedir conta da vossa fé, às vezes a pergunta vai ser do tipo assim, como é que é o nome da sua igreja? Onde é que você congrega? Não importa onde é que eu congrego, não importa o nome da minha igreja. Eu quero compartilhar com você a minha fé, a esperança da minha fé. Isso é o que você precisa ouvir, é mais importante. A minha igreja também é uma instituição como muitas outras que tem por aí. E ela é propensa a todos esses desvaneios da religiosidade. Então não é sobre isso que eu quero compartilhar. O que pode e o que não pode na sua igreja? Não é isso que eu quero compartilhar também. Então, sempre que vier uma pergunta assim, vamos transmitir ou vamos dar conta da esperança da nossa fé. E a esperança da nossa fé é um dia estar com Cristo, não porque nós mereçamos, mas porque Ele nos amou e entregou a vida dele, vertendo seu sangue precioso lá naquela cruz, para pagar por todos os nossos pecados. Amém?